Daí eu queria entrar na parte de ser um artista, tá? Eu separei a parte de UX da parte de UI, mas elas andam super juntas, tá? Por que eu separei? Porque uma coisa é o UX e uma coisa é UI, que é a interface, tá? A interface, ela já é desenhada, por isso que eu coloquei ela dentro da parte da arte, tá? Mas muitas pessoas trabalham com UX e UI juntas, uma pessoa só fazendo as duas funções, tá? Então, essa é a pessoa que desenha essas telas, ela vai desenhar todas as telas, todos os ícones, né? Tudo que vai ser utilizado na parte de interface, ela vai fazer as barras de vida, né? Tudo isso ela tem que planejar, ver cores, ver qual que vai ser a arte, né? O estilo de arte. Por exemplo, aqui a gente tem um estilo de arte meio grego-romana, né? Não consigo definir ao certo, porque isso é tudo muito pertinho, mas isso tudo é a função do UI. Depois a gente também tem a parte de personagem, né? Design de personagem. Então, a pessoa trabalhar como artista e criar o personagem. Lembra que a gente falou alguns slides atrás? Um jogo que eu aprendo a criar um jogo incrível. Daciara, eu li bem atrasado, né? Mas tudo bem. Perdoa. É um jogo, deixa eu voltar. O Super Mario Maker é bem legal, porque é um jogo que tu realmente aprende a criar a parte das fases, né? Utilizar as mecânicas. Então, vale muito a pena, é bem interessante. Tem outros jogos também que tem esse sistema de criação de fase, vale muito a pena. Então, a parte do personagem, lembra que a gente comentou sobre o briefing lá atrás, do character design? Então, tudo que é passado, né, vem para esse artista que vai cuidar da criação do personagem, né, o designer de personagem. Então, ele vai fazer os sketches, ele vai pensar em como é a personalidade desse personagem, ele vai cuidar das expressões, tem que fazer definições de cores, quais são as cores desse personagem, né? A personagem é alegre, ela é animada, né? Que tipo de cores que vão passar essa ideia de alegre animada? Como vai ser a silhueta dessa personagem? A gente vai conseguir verificar a silhueta da personagem, saber que é ela. Então, tem toda uma base, né, na parte de design de personagem. Tu pode ser o artista do personagem, tá? A arte, ela varia bastante, né? Ela tem... Tu pode trabalhar com 2D, onde tu pode trabalhar mais com a parte de ilustração, tu pode trabalhar com a parte de vetor, tu pode ser um artista de vetor, né? Ou tu pode ser um artista de pixels, né? De fazer pixel art. Então, ela varia bastante, tá? Então, o artista 2D, ele pode fazer todas essas variações de arte. Ok? E também temos a parte de modelagem. Dentro da parte de arte, tu pode ser um modelador 3D, né? O modelador 3D, ele utiliza de softwares de modelagem, né? A gente tem Blender, a gente tem Maya, tem vários softwares que dá para utilizar. E ele faz toda a modelagem dos personagens. Então, ele modela os personagens, né, faz a texturização do personagem. Em empresas muito grandes existem funções diferentes, tá? Uma pessoa que só modela, uma pessoa que só faz textura, mas em empresas menores, normalmente, quem faz a modelagem já faz a textura, tá? Isso é a função de artista 3D, como tu pode participar, tu pode atuar, participar é bom, né? E também tem a parte do animador, tu pode ser um animador. O que o animador faz? Ele faz o rigging do personagem, que é a alocação de ossos, né? Então, por exemplo, tu vai ter um osso, né, que é um osso fixo, e tu vai ter uma articulação que vai servir para te mover esse osso, né? E através disso tu vai fazer a animação. Então, o animador, ele vai cuidar disso. Ele faz toda a parte do rigging de ossada do personagem, digamos assim, que são essas partezinhas aqui coloridas, né? Elas têm cores porque uma articulação ou um osso, ele pode ou não ter uma influência sobre outro, tá? Mas daí a gente está entrando bem a fundo.
Então, pelas cores, o software te mostra que, se eu for mover o pé, eu meio que vou ter uma influência sobre o osso da canela, sabe? Então, tipo, tem essa parte. E daí o animador é quem dá a vida ali, né, na animação do personagem. Tu pode ser um animador tanto somente do corpo, como tu também pode ser um animador facial, né? Tipo, existem animadores que realmente só fazem a face do personagem, né? E depois nós temos também a parte de cenário, né, onde tu pode cuidar só do desenho, né, como se não fosse um monte de trabalho, do desenho da parte do cenário do jogo, né. Então, toda a parte que vai ficar na frente, nossa, isso deve ser bem difícil, é bem, bem complicado. Então, tem toda a parte do background que fica lá atrás, aquelas árvores, né. Ali tem uma graminha, né? Eu peguei o Hollow Knight aqui como exemplo. Tem uma graminha que está bem em cima do personagem. Então, tu vê que tem uma camada à frente toda que tem que ser planejada e desenhada. Né? Tem todas as animações também tu tem que pensar que vai ter uma animação ali, né? Por exemplo, se entrar na água, vai ter uma animação de água. Então, tudo tem que ser pensado. Então, tu pode ser um artista que cuida só do cenário. Quando eu era adolescente, essa era a área que eu queria seguir. Eu comecei a faculdade de design gráfico para fazer arte de cenário, mas não foi para mim. É muito trabalho mesmo, mas assim, muito divertido. Com certeza muita gente vai gostar. A Lara falou que são muitos detalhes, mas assim, eu acho simplesmente incrível quem faz cenário. Assim, eu sou absurdamente apaixonada por cenários de jogos, né? Depois nós temos a parte da programação. Tá? A parte da programação, ela varia muito, ela tem muitas subdivisões, então eu tive que dar uma podada por causa do nosso tempo, tá? Então, o que eu coloquei aqui? Eu coloquei a parte do back-end, que é tudo o que acontece por trás do sistema, né? Então, o desenvolvedor back-end, ele é responsável por toda a lógica de aplicação, né? Do lado do servidor do jogo e da integração do trabalho dele com os desenvolvedores front-end, que eu vou explicar agora o que é, né? Mas para dar um exemplo melhor do que o back-end faz, assim, são muitas funções, né? Mas, por exemplo, a autentificação. Sabe quando tu baixa um jogo na Google Play, tu entra no jogo e tem como tu linkar a tua conta com o jogo? Essa é a parte do back-end. É ele que faz tu poder linkar a tua conta com o jogo. Para depois tu ter, por exemplo, ali o teu score, né? Eu não sei se vocês são assim, mas eu sou super competitiva. Então, toda vez que eu baixo um jogo, a primeira coisa que eu faço é linkar com o meu perfil da Google Play ali, né? E ficar olhando o score. Então, toda essa parte de achievements, né? Eu perdi a tradução de achievements. Alguém me ajuda, tradução de achievements. Vou cuidar o chat. Conquistas, muito obrigada. Toda a parte de conquistas, então, é o back-end que faz, né? Para quando tu fizer uma conquista no jogo, ela ir para o teu perfil, né? Então, isso é o back-end que cuida. Depois nós temos o front-end, né? Que é o desenvolvedor que é responsável pelo funcionamento da aplicação, né? Do jogo, numa parte mais frontal, né? Por isso front-end, no caso, movimentação do personagem, funcionamento das mecânicas do jogo, construção das fases na game engine, né? Que eu vou falar agora para vocês o que é. Então, tudo isso vai ser o front-end que vai fazer, né? Aquela parte do menu, adicionar efeitos especiais, né? Que tem no jogo. Isso é tudo front-end que vai fazer. Na programação, nós temos as game engines, né, as engines de jogo, que elas são para facilitar na hora do desenvolvimento. Então, a gente tem aqui, eu coloquei a Unity, tem o Game Maker Studio, coloquei a Godot, a Unreal, o Construct, né? Tem outras que vocês podem ter o RPG Maker. Então, assim, tem várias engines que vocês podem utilizar, né? Inclusive, alguma delas nem precisa saber programação de fato, tá? Só a lógica da programação vocês conseguem desenvolver um jogo
bem tranquilamente, tá? E essas são as engines que ajudam o programador, né, a não ter que programar tudo do zero. O que a Game Engine ela faz? Tu ter que programar desde o início uma aplicação é complicado. Então, se todo jogo tu vai ter aquela aplicação, por que não já deixar pré-pronto e utilizar na hora de criar o jogo, né? Mais ou menos isso que uma Game Engine faz, tá? Ela tem aquilo pré-pronto e tu utiliza desse software para poder criar o que tu quer criar. Foi no caso do Construct para mim, é mais lógica do que programação. Exatamente. Inclusive, teve a live do Construct, né, que é essa que a Lari está comentando ali, que aconteceu ontem, então vocês podem dar uma olhada lá. O Construct, ele é mais lógica de programação do que programação, né? E vocês podem estar criando um jogo 2D com a live que teve ontem, assim, do zero criar um jogo 2D, para vocês verem como a programação, a palavra assusta bastante, mas na verdade, depois que tu tem a lógica, aprender as linguagens de programação, aprender como que se faz o jogo, vai ficar bem mais fácil. Então, eu dou a dica para vocês assistirem a do Construct da Lia ontem, e também a da Unreal, que a Alice fez, né, que é uma das engines mais usadas no mercado, tá? Então, a Unity e a Unreal são as engines mais usadas nas empresas de jogos, e a Alice, ela ensina a fazer aquela fasezinha do Fall Guys, de passar as portinhas, né? Totalmente na Unreal, sem precisar realmente escrever nenhuma linha de código, né? Ela ensina de uma outra forma. Então, vale bem a pena olhar as de ontem, se tu tem interesse em programação, para ver se tu se adapta, se te interessa realmente essa área.